gente vai começar falando um pouquinho sobre a radiografia em si, certo? E, para começar, eu trouxe uma imagem de como que esse raio-x é formado, como é que eu faço esse exame. E aqui a gente estava em uma sala de radiografia, certo? A gente tem uma sala específica para esse exame. E a gente vai ter meio que dois aparelhos, um para exames que o paciente vai fazer deitado, né, em decúbito, e outro para exames que são feitos em ortostase, com o paciente em pé. Basicamente, a gente tem uma mesa, né, ela é chamada de mesa de Buck, ela é uma mesa que se movimenta, para que eu possa focar no local específico que vai fazer o exame. E aqui nessa mesa, a gente vai ter, na porção inferior, uma bandeja, que é onde a gente vai colocar o chassi. A gente vai ver mais lá na frente uma imagem, mas basicamente o chassi, ele é uma maletinha, onde você vai colocar no interior dele o filme radiográfico, que é aquele que a gente vai ver, né, o exame. Da mesma forma, para os exames em ortostase, eu tenho um mural de Buck, né? E aqui na lateral dele, eu vou ter uma bandejazinha também para colocar o chassi. Aqui a gente tem um aparelho em si, né? A gente tem esse dispositivo que é o colimador. Aqui não está aparecendo, mas esse colimador, ele tem uma luzinha que ele vai focar no local onde vai ser feito o exame. Então, ele meio que é um dispositivo para direcionar os feixes de raio-x para a região que vai ser estudada. E aqui a gente tem uma ampola, né? É nessa ampola onde vai ficar um tubo, onde vai ter os componentes que vão ser utilizados para a formação do raio-x, certo? Aqui está uma foto cortada, mas aqui na sala também tem um local onde vai ficar o técnico, né, de radiografia, que é o que vai fazer o exame de imagem, né, e tal. Isso aqui é numa sala, né? Geralmente as pessoas vão para esse local. Só que a gente sabe que às vezes tem situações, né, onde o paciente está no leito, está na UTI, está internado, não consegue se locomover, e aí tem a opção de você levar esse aparelho até o paciente, né, que no caso é o raio-x móvel. Ele usa, assim, a mesma forma de criação do raio-x, né? Só que, na maioria dos casos, esse aparelho, ele utiliza a radiologia digital, certo? Aqui a gente vai ver a radiografia convencional mesmo, mas hoje, a diferença da radiologia digital para convencional é que eu não vou ter mais o uso daquele filme, certo? Basicamente, o próprio chassi, ele vai ter uma placa de fósforo, se eu não me engano, e essa placa, ela vai ter circuito que vai ser sensível aos raios. E aí, tipo assim, depois que faz o exame, ele pega essa placa e ela é colocada diretamente num leitor. E aí, esse leitor, ele já manda a imagem diretamente para o computador, né? Aí, isso vai ter como vantagem você não precisar mais ter todo aquele processo de revelação do filme radiográfico e tal, bem mais acessível, né? A maioria desses exames móveis, eles utilizam essa forma de radiografia, né, digital. E aí, como eu falei, né, tem aquela bandejazinha para colocar o chassi, isso aqui é o chassi, certo? É como se fosse uma maletinha, e ela abre aqui no interior, você coloca, né, o filme radiográfico. Como vocês estão vendo, ela tem de vários tamanhos, porque vai depender da região que está sendo estudada, né, do tipo de exame. E aqui é um vidrozinho que vai ficar dentro daquela ampola, né? A ampola é uma ampola de metal. Abaixo dela vai ter um revestimento de chumbo, né? Que é para você não ter a saída dos raios. E aí, mais no interior mesmo, vai ter esse vidrozinho, que é onde vai ter todos os componentes que vão ser responsáveis pela formação do raio-x, né? A gente tem aqui o polo negativo, que é o cátodo. Ele é feito de um material que é o tungstênio. Mas por que, né, o tungstênio? Isso porque para a formação do raio-x que a gente vai ver, eu preciso submeter o cátodo a uma corrente elétrica, né, e aí vai em altas temperaturas. E aí eu preciso de um elemento, né, para fazer esse dispositivo que tem um alto ponto de fusão, para que ele não queime, para que ele não seja perfurado durante o processo de formação. E é o caso do tungstênio, né, ele tem um alto ponto de fusão. E aqui, né, na outra extremidade, a gente tem o polo positivo, que é o ânodo. Aqui a gente está vendo também que ele tem um rotor. Isso porque existem dois tipos de ânodos. Tem um ânodo fixo, como o nome já está dizendo, ele não se mexe, né? E tem um ânodo rotatório, né, que é exatamente esse caso aqui, que tem um rotor. Qual é a diferença? Basicamente, no ânodo rotatório,
ele vai ser melhor para aquelas máquinas que vão ser usadas para radiodiagnóstico, que são o exemplo daquela primeira que eu mostrei lá para vocês, né, que é usado na salinha e tal. Isso porque são usados altas cargas de energia elétrica. Então, eu vou gerar, a gente vai ver que durante a geração desses raios, eu vou gerar muita energia térmica. E essa rotação vai ajudar na dissipação do calor. E aí impede que eu tenha uma perfuração do ânodo durante a formação do raio-x, né? O ânodo, ele também é feito de tungstênio, mas aí, como é tipo, muito calor mesmo, essa rotação vai ajudar, né, na dissipação. Já o ânodo fixo, ele é utilizado mais em máquinas onde eu não tenho tanta energia, envolvida, vamos dizer assim. Eu tenho máquinas de menor amperagem, que é, por exemplo, os aparelhos que vão fazer radiografia odontológica e também o raio-x móvel. Eles têm menores cargas e aí dá para usar o ânodo fixo, certo? E aí agora vamos para geração da imagem mesmo, certo? Como é que é formado esse raio-x? Como eu falei, a gente tem o cátodo e a gente tem o ânodo, certo? Isso ali dentro do tubozinho de vidro. Esse cátodo, ligado a ele, eu vou ter um gerador de alta tensão que vai disponibilizar, né, vai fazer com que eu tenha a chegada de uma energia elétrica, né, de carga elétrica ali naquele cátodo. E aí eu vou ter elétrons chegando ali, né? Com esses elétrons chegando ali no cátodo, eles vão meio que deixar ele, tipo, brilhando. Eu vou formar uma nuvem de elétrons ali no cátodo. E, tipo, já realmente fica brilhando, né? E eu trouxe um videozinho aqui para mostrar. Então, o geradorzinho de alta tensão vai fazer com que eu tenha a chegada da minha corrente elétrica aqui e eu tenha a formação dessa nuvem de elétrons, certo? Aqui no cátodo. Só que só eu ter a chegada dos elétrons aí não é suficiente para que eu tenha a formação do raio-x. Eu preciso ter uma diferença de potencial para que eu tenha a movimentação desses elétrons. E é exatamente o que tem aqui dentro desse tubo, né? Eu tenho um circuito onde eu tenho uma diferença de potencial, e aí esses elétrons que estão chegando lá no cátodo, eles vão se movimentar em alta velocidade, muito rápido, em direção ao alvo deles, que é o ânodo, certo? Então, eu tenho um feixe de elétrons que vai se movimentar, tipo, ali, muito rápido, em alta velocidade, e a partir do momento que eles chegam lá no ânodo, eles vão se chocar. E é durante esse choque, né, que eles vão parar bruscamente e vão liberar o feixe de raio-x, certo? Sendo que, dessa liberação, somente 1 a 2% do que é liberado vai ser raio-x mesmo. O resto é tudo energia térmica. Então, por isso, né, a importância de você ter esse ânodo que ele é rotatório para dissipar essa energia térmica que está sendo gerada. Então, eu tenho os elétrons que estão aqui no cátodo, tem um tubo onde eu vou ter uma diferença de potencial e, consequentemente, eu vou ter a movimentação desse feixe de elétrons que vão atingir o ânodo e, ao atingir o ânodo, vão liberar os feixes de raio-x por uma janelinha que eu vou ter lá na ampola, certo? Lembra que eu tenho um colimador? A janelinha ela vai justamente passar por aquele colimador e aquele colimador vai mandar esse feixe para a região que eu quero estudar, certo? Aqui, no caso, a gente está vendo que está indo em direção à mão, certo? Então, aqui só para, mais uma vez, mostrar como seria isso, né, no cátodo, esses elétrons vão se movimentar, atingir o ânodo e, consequentemente, vão liberar os feixes de raio-x, né, 1 a 2% do que é liberado é feixe de raio-x. E aí, como eu falei, aqui a gente vai focar na radiografia convencional. Então, eu vou utilizar um filme radiográfico que vai estar sendo posicionado ali abaixo da região que eu vou estudar, e ele vai ser formado por, ele vai ter cristais, né, onde eles que vão fazer uma reação com esse feixe, né, uma reação fotoquímica, onde eles literalmente vão ser queimados, certo? Então, o feixe de raio-x, ele vai passar de diferentes formas pelos tecidos humanos, né? Algumas eles vão conseguir passar bem, outras regiões eles vão ser absorvidos, outras eles vão ser atenuados, e aí eu vou ter diferentes chegadas, diferentes quantidades de raio-x que vão estar chegando ali naquele filme. Então, eu vou ter interações diferentes, e aí eu vou ter níveis de queimação, né, diferentes. E aí, a partir disso, é que eu vou ter a formação da minha imagem, né, da minha imagem radiográfica. Tudo bem?